Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo ao nosso 70º dia de devocional. Número 70. E hoje eu quero ler um texto com vocês que está escrito lá em Efésios, capítulo de número 3, no versículo 14 em diante, que é a oração de Paulo pela igreja. E ele diz assim: Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele fortaleça poderosamente no íntimo por meio do Espírito. Ele os fortaleça no íntimo por meio do Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim, vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo entendimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Esse texto é maravilhoso porque Paulo ele vai falar sobre o amor de Deus e ele fala que ele ora para que a igreja conheça esse amor, para que a igreja entenda e compreenda a extensão, o tamanho do amor de Deus. E eu me peguei pensando hoje, o quanto a gente pensa que a gente já gastou todo o amor de Deus, sabe? Não sei se você já se parou para pensar, às vezes nas suas falhas, nas suas dificuldades, nas vezes que você desiste, às vezes que você deixa para lá, às vezes que você... enfim, existem certos momentos na nossa vida que a gente pensa que a gente já gastou tudo. Assim, tudo que eu tinha pra... Todo o amor que Deus tinha por mim, eu já gastei, eu já estourei o limite. Como se houvesse limite. Como se Deus te amasse até certo ponto. E isso tudo é uma mentira. Porque quando Deus entrega seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, e a palavra de Deus diz lá em Isaías 53 que foi da vontade do Senhor o esmagá-lo, vê-lo sofrer. Era a vontade do Senhor, era necessário que aquilo acontecesse. Por amor a mim, por amor a você. E esses questionamentos surgem na nossa mente, não é? Assim, por que Deus nos criou? Por que Ele nos ama? Por que Ele fez tudo isso? Por que isso? Por que aquilo? A gente faz muitos questionamentos e a gente não consegue entender. A gente não consegue enxergar. A gente fica cego pelas nossas dúvidas com relação ao quanto Ele te ama. Porque a gente pensa no amor de Deus como se Ele viesse se manifestar a nós em uma luz estrondorosa no céu e ilumina tudo e queima todo o pecado, e ali a gente conhece o amor de Deus. Não. A Bíblia diz que se pudéssemos ver a Deus, seríamos consumidos, seríamos fulminados, porque somos pecadores. A Bíblia também diz que Ele deseja que todos nós sejamos salvos da ira. A Bíblia também diz que Jesus foi o pagamento desse preço. Essa ira era para ser derramada sobre nós, mas Jesus foi lá e pagou o preço, e que Deus espera com paciência para cumprir as suas promessas, as suas palavras de fim de mundo, de Armagedon e etc. Ele não está atrasado e ele não vai chegar adiantado, mas a palavra diz que ele é paciente em prolongar o tempo, porque ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E aqui, quando Paulo fala que a gente precisa se dedicar a entender essa altura, profundidade, essa largura, esse comprimento do amor de Deus, e que vamos conseguir fazer isso junto dos santos, juntos com a igreja,
eu entendo justamente que o amor de Deus, ele não se manifesta de uma maneira estrondorosa, luzes no céu, fogo, relâmpago. Talvez você até tenha tido uma visão, e isso é um dom de Deus para você, e você precisa realmente se dedicar a ver mais coisas, mas na grande maioria das pessoas a gente não vê nada disso. Sabe o que a gente vê? O seu telefone tocando porque sua mãe tá te ligando, seu pai te ligando e mandando mensagem para você. Se você teve um pai ou uma mãe, se você tem um pai ou uma mãe, é uma bênção. Se você tem um amigo que de vez em quando te liga e fala: você tá bem? Só tô te ligando para saber se você tá bem. Isso é uma bênção. Se você tem avós que ainda lembram do seu nome, é uma bênção. Se você ainda tem pessoas que te ligam e mandam mensagem para você só pra saber se você tá bem. Se você tem alguém que ora por você, é uma bênção. Se você tem aquela pessoa que fala assim, quando chegar em casa me liga, é uma bênção. Todos esses pequenos detalhes de amor, essas pequenas manifestações de amor, é imensurável. Paulo diz ali no texto, é impossível de medir, é impossível de entender, excede o entendimento. O amor de Deus excede o entendimento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele provou qual é o nível de amor dele por nós. Quando ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a Bíblia vai dizer, por um homem justo, talvez alguém morra por ele. Por um homem bom, talvez alguém morra no lugar dele. Mas gente ruim? Gente ruim igual eu? Gente ruim igual você? Jesus morreu por nós. E é por isso que ele diz, e nisso ele mostra a graça e o amor dele por nós. Cristo morreu por nós primeiro, sendo nós ainda pecadores. E esse amor só se expande. Quanto mais a gente se envolve, quanto mais nós nos envolvemos com as pessoas da igreja, pessoas que não conhecemos, se preocupam por nós, nos ligam. Você começa a ver pequenas restaurações de Deus na família, na sua casa, nos filhos, na esposa, no marido. Pequenas cadeias vão sendo quebradas, vícios vão sendo abandonados, sua saúde vai melhorando, sua mentalidade vai melhorando. Quanto mais você conhece do Senhor e da presença dele, mais ele se manifesta a você. E você vai conhecendo um amor que excede tudo que você entende. Porque você olha para si e vê, eu sou o pior dos pecadores. Mas mesmo assim, ele me ama tanto que eu não consigo entender. Ele te ama mais do que um dia você jamais poderia, imaginar. Assim, ele te ama demais. É um amor insondável, é um amor indizível, é um amor incomparável. E a oração de Paulo é que justamente a igreja pudesse perceber esse amor, pudesse entender, não o tamanho do amor, mas entender que somos amados. E a reflexão desse vídeo é justamente essa. Será que você consegue perceber o quanto você é abençoado, o quanto você é rodeado de amor, o quanto você é cercado de amor, do amor de Deus? Pois pense nisso, pensa na sua vida, pensa no quanto de... É igual aquele louvor, eu tenho que contar as minhas bênçãos. Conta, se você puder, conta. Tenta contar, olhar ao seu redor e ver o quanto você é abençoado. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar um amor que vai muito, muito longe de onde a vista pode alcançar. Muito mais longe que isso.
E lá na carta do apóstolo João, ele vai dizer: nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós. E lá vai dizer: nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Deus abençoe sua vida. E que você entenda e perceba o quanto você é amada, o quanto você é amado do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.